Não, não, pera. Deixa eu ver só se eu entendi. Tu não tá gostando dos meus vídeos. Tu não tá gostando do canal. Tu quer dar um dislike. Ah, não vai dar dislike não. Não, mas eu vou proibir isso aí. Eu vou proibir até de tu comentar aqui. Vou tirar essa caixa de comentários. Eu não aceito ninguém que pense diferente de mim. E tô sendo totalitário mesmo. Tu já entendeu o tema de hoje? O tema de hoje é regimes totalitários. E quem não gostar, eu vou censurar. Fala, geração Zapping! Professor Pedro na área para mais um vídeo de história. E o tema de hoje é regimes totalitários. Mas antes de a gente ir para esse tema específico, eu já vou pedir para vocês darem aquele like maroto que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo de história. Bom, regimes totalitários. Nós conseguimos entender esses regimes a partir de um Estado centralizador, antidemocrático e autoritário. Esses governos surgiram a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, onde diversos países da Europa estavam passando por crises no capitalismo e no liberalismo. O totalitarismo vai ser então uma reação conservadora à democracia e ao liberalismo econômico e político. Cabe destacar que esses regimes vão ser implementados a partir de chefes carismáticos, líderes que conseguem convencer toda uma massa em diferentes países da Europa. Outro destaque é que quando falamos em regimes totalitários, nós tivemos dos dois lados, tanto de ideais de direita quanto de ideais da esquerda. Por exemplo, com Joseph Stalin a partir do socialismo implementado na União Soviética. Agora sim, a gente consegue identificar um regime totalitário pelas seguintes características. O culto ao líder, onde então o chefe de Estado vai ser exaltado, vai ter toda uma comoção e exaltação a esses líderes que vão implementar esses regimes totalitários. Um exemplo, o culto que vai ser feito ao Benito Mussolini, ao Hitler e ao próprio Joseph Stalin. Outra característica é a censura, onde nesses regimes totalitários não vão ser permitidos críticas e oposições a esses regimes. Essa censura vai ser tão forte que todas as pessoas que se opõem a esse regime totalitário vão ser considerados presos políticos e muitos deles vão ser presos, torturados e até mortos. Outra característica é a supressão dos partidos políticos, ou seja, só existe um partido agora nesses regimes totalitários. Todos que pensam diferente, todos que na verdade têm um ideal diferente, não vão ser permitidos, apenas um partido. Outra característica é a criação de um inimigo interno ou externo que vai justificar todo esse autoritarismo diante dessas pressões, diante desses inimigos internos. Daí a lógica então de perseguição, prender, inclusive matar. Além disso, outras características dos regimes totalitários é o nacionalismo extremado, o antiliberalismo, o militarismo, as organizações militaristas para a juventude, a utilização da propaganda e a publicidade, tanto na exaltação do líder, o chefe maior desses regimes totalitários, quanto na difusão agora desses ideais totalitários. Agora sim, então, os principais regimes totalitários que existiram no século XX. Um deles é o stalinismo, como eu falei antes, né? Os regimes totalitários aconteceram tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. O stalinismo, que aconteceu na União Soviética a partir de 1927, liderada por Joseph Stalin, vai ser considerado como regime totalitário justamente por todas essas características elencadas anteriormente. Joseph Stalin, então, concentra todos esses poderes em suas mãos, e aí, então, essa ideia mesmo de um governo autoritário e centralizado de poder, e a partir de 1927, então, todas as pessoas que se opunham ao Stalin vão ser capturados numa prisão especial, chamada Gulag. O Gulag era como um campo de concentração, onde todas as pessoas que se opunham ao governo totalitário de Joseph Stalin eram presos, torturados e mortos. O stalinismo vai de 1927 até 1953, quando finalmente morre, então, o ditador Joseph Stalin. Outro regime totalitário é o fascismo, que você já deve ter ouvido falar, né? Sob o nome italiano
Fasci italiani di combattimento. Não esquece da mãozinha para falar em italiano. Fasci italiani di combattimento. Esse partido ele tem como inspiração anticomunista e antidemocrática. Ele vai ganhar destaque a partir da Marcha para Roma que acontece em 1922. Desse partido destaca-se o nome então do Benito Mussolini. E é através dessa Marcha para Roma, que acontece em 1922, onde Mussolini vai ser convidado pelo rei Vítor Emanuel II a se tornar chefe de governo do próprio rei. Com essa nomeação, aos poucos Mussolini vai colocando dentro do governo ministros, líderes do próprio partido fascista e vão fazendo essa transição agora e colocando reformas dentro da própria educação e trazendo cada vez mais esses ideais fascistas. O governo fascista de Mussolini vai ser realmente o primeiro governo totalitário na Europa e vai permanecer até 1945. Outro regime totalitário muito conhecido, que você já deve ter ouvido falar, é o próprio nazismo. O nazismo surge na Alemanha em 1919 com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e não é, gente, porque aparece no nome socialista que ele é considerado um regime de esquerda. O stalinismo, sim, é um regime totalitário de esquerda. Já o nazismo, ele até perseguia os próprios comunistas. Eles eram um dos grupos perseguidos pelo nazismo. Então ele é considerado como um partido de direita. Dentre os seus líderes do próprio partido nazista, a gente destaca, né, o Adolf Hitler. Ele surge então do partido e cada vez mais vai agora ganhando a confiança e vai, através da sua retórica, conquistar cada vez mais adeptos. E é por isso, então, que ele se torna o grande líder do partido nazista. Outro detalhe é que Hitler coloca no programa nazista essa superioridade da raça ariana. Essa raça seria superior às demais raças. E o nazismo vai ganhar força na Alemanha a partir da década de 20, onde aquele sentimento de derrota que saíram da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha vai ser a responsável por todos os problemas e vai ser penalizada com as despesas da guerra, né? Então todo esse sentimento de derrota vai ser agora utilizado como principal motivo para se reerguer novamente a Alemanha e sobre um Estado forte, que pode ser possível através desse regime totalitário nazista. E um chefe mais forte ainda, que seria Adolf Hitler. Além disso, nos ideais nazistas tem o crescimento do antissemitismo. O que é isso? A perseguição aos judeus. Essa perseguição acabou resultando no próprio Holocausto na Segunda Guerra Mundial. O Holocausto acabou resultando em mais de 6 milhões de judeus mortos, mas não apenas os judeus. Vale destacar que entre as perseguições nazistas estavam homossexuais, deficientes e todas as pessoas que não se enquadram nessa raça ariana. Eu coloco entre aspas a raça ariana porque hoje a gente já sabe que obviamente não existe essa raça superior, mas eram os motivos que eles colocavam então para a perseguição a todas essas pessoas que não se enquadravam nessa raça perfeita pregada pelos próprios nazistas. Então todos esses grupos que vão ser perseguidos no Holocausto e as mortes no Holocausto vão acontecer de diferentes formas, de diferentes torturas, né? Mas um destaque vai para os fuzilamentos que aconteciam em grande escala e as mortes em câmaras de gás. Para conseguirem convencer e colocar realmente o nazismo no poder na Alemanha, esse sentimento de derrota lá da Primeira Guerra Mundial vai ser resgatada justamente sobre essa lógica agora de conquista de espaço vital. Eles vão conseguir o apoio justamente dos militares e é a partir dessa conquista de novos territórios um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. O que vale ressaltar é que desde 1933, com Adolf Hitler no poder até 1945, o nazismo vai ser o regime totalitário oficial da Alemanha e só vai cair com a morte de Adolf Hitler, o líder máximo do nazismo, e com o fim da Segunda Guerra Mundial. Outros regimes totalitários que também aconteceram no mundo, a gente pode destacar o salazarismo, que vigorou em Portugal, através do líder Antônio de Oliveira Salazar, que institui o salazarismo a partir de 1933. Outro regime totalitarista é o franquismo,
liderado por Francisco Franco e instituído na Espanha. E no Brasil, não houve propriamente um regime totalitário com essas características elencadas aqui no vídeo. Mas um detalhe é para o Partido Integralista, que se inspirava nos ideais fascistas, e aí sim é considerado como um partido com os ideais de regimes totalitários. Algumas características que a gente pode perceber na ditadura instituída por Getúlio Vargas no Estado Novo e, posteriormente, na ditadura civil-militar em 1964, embora algumas características se assemelham com os regimes totalitários, a gente não pode considerar esses dois regimes como regimes totalitários. Assim como hoje, países como Cuba, Venezuela e a própria China não podem ser categorizados como regimes totalitários. Percebam, gente? As características, muitas delas se assemelham, mas não podemos considerar como regimes totalitários. Agora, Coreia do Norte pode ser enquadrada então como um regime totalitário da atualidade. Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro agora sobre os regimes totalitários. E a gente se vê nos próximos encontros com a história. Até mais. Tchau, tchau. O Ministério do YouTube adverte: se você está conseguindo fazer a relação dos temas de história estudados nesse vídeo com os dias atuais, é porque você está entendendo muito bem a importância de estudar história.